Esclarecimento. O conteúdo a seguir vem de nicho católico e é produzido com o intuito de tratar assuntos a partir do cotidiano os relacionando à fé, com a finalidade de evangelizar e catequizar, comunicando o que cremos, mas também ensinar, aconselhar, animar, encorajar e por vezes, exortar e corrigir a quem é declaradamente católico apostólico romano. Se por acaso você não comunga da mesma fé, com toda a certeza é muito bem-vindo, bem-vinda, e é uma alegria o seu acesso. Somente esclarecemos que um eventual conflito de ideias, de opinião ou incômodo com alguma declaração sobre a crença e a moral católica, não necessariamente é um ataque ou ofensa, mas sim um esclarecimento a respeito do que a Igreja Católica ensina e adverte para seus fiéis. Desde já, muito obrigado pela compreensão. Nos dedicamos para preparar um bom conteúdo para você. Desfrute! Advogada trabalhista, membro da comunidade Kenosis, atualmente pastoreando o grupo de oração Amigos da Cruz, casada, ela está aqui, Daiane Espíndola. Minha irmã, obrigado, viu, pelo aceitar o convite de estar aqui conversando com a gente no Rumo à Meta. Seja muito bem-vindo. Obrigada, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui para a gente ter essa conversa, essa partilha. E vamos para cima, né? Vamos. Eu tentei, eu acho que as primeiras temporadas eu tentei, não deu muito certo a agenda, mas graças a Deus agora deu certo. Daia, eu pensei em conversar com você aquilo que é um pouco não, é toda a temática que o Rumo à Meta tem. O Rumo à Meta, quando eu pensei assim na questão de usar da linguagem de academia, fitness, etc., para trazer para a religiosidade justamente daquilo que a igreja ensina sobre ascese, disciplina, etc. E eu sei que você gosta desse tema, né? E vamos usar nesse sentido aí em tudo que diz respeito também à sua caminhada, etc. Acho que a palavra que vai, o lema que vai tomar conta é o famoso sem dor, sem ganho, né? Não tem como, mas em tudo, porque na vida religiosa é também assim, né? Na caminhada nossa, e a gente vai trocando em miúdos nesse sentido. Só para a gente contextualizar, para o pessoal conhecer um pouquinho, como é que foi seu encontro pessoal com Jesus, como é que foi o seu começo de caminhada? Hoje você tem quantos anos? 29. 29. Eu falei? Não, não falei. Você começou a caminhar, você tinha quantos? 12 anos. 12 anos. 12. Eu sempre vim, assim, de uma família católica, né? Meu avô sempre foi muito católico, religioso. Apesar desse contexto, a minha casa nunca participou muito, porque a minha mãe e meu pai, eles viveram juntos por 30 anos, mas nunca foram casados, porque meu pai já tinha sido casado. Então eu via muito assim a minha mãe participando da igreja, mas sem comungar, sem ter de fato aquela experiência por conta da realidade de vida dela, né? E o meu pai nunca foi um homem que participou muito da igreja, ele ia em momentos pontuais. Então, ia no batizado, foi na minha primeira comunhão, na minha crisma, mas eram nos eventos, né? Mas por ter esse histórico familiar também muito por conta do meu avô, né? Então eu sempre participei muito desde cedo. Mas a minha experiência mesmo com Jesus, porque eu ia pelo costume, né? De ir à missa, e aí você começa a servir como coroinha e passa para acólito, mas a minha experiência mesmo com Jesus foi ali entre os meus 12 e 13 anos, num retiro de carnaval, feito pelo meu grupo de oração, né? Que à época era um grupo de oração de jovens, hoje ainda é o mesmo grupo de oração, mas com uma outra roupagem, né? E nesse retiro de carnaval eu fiz uma experiência ali com Jesus que veio de encontro à minha realidade familiar também, né? Porque eu passava assim por essas situações de ter uma mãe que trabalhava muito e não conseguia participar, e por conta da própria realidade de vida também muitas vezes não participava, de um pai que tinha suas dificuldades ali com uma vida de alcoolismo, né? Com uma vida até mesmo assolada pela doença, que impediu ele de continuar trabalhando e acabou buscando ali numa vida de alcoolismo um conforto, né? Então eu tinha muito assim essa saudade do meu pai, de conviver mais, né, a realidade ali da família. E aí, quando eu encontrei Jesus ali nesse retiro de carnaval, se não me engano, eu tinha 13 anos, foi onde a minha vida mudou, assim, mas o que mudou na vida de uma menina de 13 anos, né? Mas aquele olhar mesmo de entender que existe alguém, existe um Deus que me amava e queria que a minha vida fosse diferente daquilo que eu estava vivendo, né?
Então, a partir dali, eu comecei no grupo de oração, comecei a frequentar o grupo de oração, e aí as coisas vão mudando, o jeito de vestir, aquilo que a gente fala, a gente sempre começa muito com aquela radicalidade, né? Que assim, a gente quer mudar tudo, quer jogar as roupas fora, quer jogar tudo aquilo que é do mundo fora, né? Depois, quando a gente vai ganhando uma maturidade na caminhada, você vai percebendo que a radicalidade, ela é necessária, mas existem formas mais maduras de nós vivermos, né? E eu falo que desde lá o Senhor me encontrou e eu nunca mais o deixei, graças a Deus, né? A gente tem os nossos altos e baixos, alguns questionamentos ao longo da caminhada, mas desde lá de acho que 2010, 2009, que foi quando eu fiz essa primeira experiência, eu permaneci ali com um grupo de oração, né, caminhando, amadurecendo na fé também, construí a minha família dentro desse grupo de oração, né? Conheci o meu marido dentro do grupo de oração, nessa amizade, e ali a gente casou, construiu hoje a nossa família, e caminhando para 8 anos de casados. Ali eu me formei, caminhando com Jesus, eu fiz uma faculdade, encontrei uma profissão, tenho um trabalho, né, um bom trabalho hoje. Os meus amigos foram construídos ali, a comunidade onde hoje eu participo, eu a encontrei por conta da renovação carismática também, né? Então, eu acho que assim, ao longo do tempo, o Senhor me encontrou uma vez e foi me reencontrando ao longo da caminhada, né? Então... E a advocacia, como é que chegou na sua vida? Como é que você se descobriu? Você se descobriu ou foi descoberto pela advocacia? Tem tudo isso a vocação? Eu acho que um pouco dos dois, né? Eu sempre fui assim, você me conhece há bastante tempo também, né? Pode confirmar isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito para frente, vamos dizer assim, né? E eu gosto de resolver, eu gosto de tomar frente e de né, tomar as dores muitas vezes das pessoas, e tem alguma coisa, eu vou lá, eu resolvo, eu faço. Então, assim, esse espírito assim, de liderança mesmo, de resolver problemas, né? E quando eu estava terminando o ensino médio, eu fiquei na dúvida porque eu queria uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí eu fiquei na dúvida se eu faria assistência social ou se eu faria direito. E aí eu não vou mentir, porque naquele momento eu falei assim, bom, eu posso ajudar as pessoas a ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? E aí olhando nessa realidade, eu falei assim, bom, acho que o direito tem uma perspectiva melhor nessa realidade, né? E estou construindo isso. Então, foi meio que assim, um encontro de coisas que eu já gostava de fazer, porque eu sempre gostei muito de falar, de ir à frente, de participar de debates, tanto que o próprio ministério dentro do grupo de oração, eu comecei muito cedo no ministério de pregação, porque eu sempre gostei. Então, o direito me encontrou um pouco nessa realidade, né? Apesar de, quando eu entrei na faculdade, eu falava que a única coisa que eu não queria fazer era advogar, que eu não queria advogar, que eu não servia para advogar, pensava em fazer concursos. E conforme eu fui caminhando ali na faculdade, vivendo experiências profissionais, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa do que não advogar. Então, hoje eu me encontrei na advocacia em si, dentro do direito. Mas foi muito esse desejo, assim, de usar também da minha profissão para poder ajudar as pessoas na realidade de vida delas, né? E o treino? Como é que chegou? Como é que foi? Como é que você se viu necessitado dele? Como é que, para você, para sua vida como um todo aí? Eu vou amarrar isso ainda aí, mas eu estou perguntando só. Tá. Na verdade, assim, eu desde sempre fui uma pessoa da atividade física, desde criança, né? Então, desde criança, minha mãe sempre me colocou para fazer alguma coisa. Então, eu já passei da ginástica rítmica ao Muay Thai. Então, já fiz de tudo um pouco, né? Então, era natação, ginástica. Eu fiz ginástica por muitos anos, quando eu era mais nova, ia competir na ginástica rítmica. Cheguei a fazer capoeira, cheguei a fazer luta. E quando eu era mais nova, eu acho que a percepção de atividade física era uma coisa assim de... só pelo corpo mesmo, de falar assim, nossa, eu não quero... eu tô gordinha, eu não posso ficar gordinha. Uma neurose, assim, desde criança. Eu acho que tem um pouco, assim, da questão familiar também, de tipo assim, tem que fazer dieta, e tem que fazer alguma coisa, não pode, né, não pode engordar e tal. Então, no começo, foi um pouco dessa realidade, assim, de tentar buscar ficar magra, né? E ao longo do tempo, na verdade, foi passando dessa realidade por algo assim mais que me ensinou muito na disciplina, mas algo também como um hobby, né? Como algo assim de eu gosto de fazer isso aqui porque é o meu momento. Então é um momento, hoje, principalmente na vida adulta, é um momento
de descontar o estresse, de aliviar a ansiedade, inclusive em processos assim de saúde mesmo, relacionados à crise de ansiedade, a estresse, a questão de tratamento médico, a atividade física me salvou muito, né? E assim, hoje ela está num lugar de me educar, além do hobby e de uma oportunidade de eu aliviar a minha carga de ansiedade, de estresse também muito relacionada ao trabalho. Hoje é uma forma também de me educar, numa vida de disciplina, numa vida de manter bons hábitos, de ser uma pessoa disciplinada, de ser uma pessoa organizada, que tem ordem na vida, porque a atividade física traz essa ideia também, né? De uma vida ordenada, de uma vida disciplinada. Então, você tem horário para fazer aquilo. E eu costumo dizer assim, eu falo, conte comigo para que você precisar menos no meu horário de treino, porque se for no horário de treino não vai dar, né? Então, assim, levanta, assim, qual que é o horário que eu tenho para treinar? 6 horas da manhã, então eu vou levantar às 5 e vou ir treinar às 6. Agora, por conta da rotina do trabalho, mudei para o horário da noite. Então, a gente vai se adaptando, porque hoje a atividade física, eu entendo ela como uma necessidade para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional e também para a minha vida espiritual, né? Então, é um conjunto. E aqui eu amarro. Vocês têm um grupo hoje, vocês pastoreiam, cuidam de um grupo chamado Amigos da Cruz. Sim. Né? E não, eu tenho certeza que não foi à toa. Não é um título que se torna um slogan chamativo. Sim. Tem um peso aí. Achei interessante falar assim, que você não queria advogar. Né? Não queria ir por esse caminho. Queria direito, mas não queria advogar. Uhum. E treino também, querendo ou não, tem hora que você olha assim, putz, eu vou ter que ir lá, vou ter que... Então, que causa dor, é um desconforto. A palavra cruz é um desconforto, né? Quando a gente não consegue compreender. Então, mas tudo isso, ao mesmo tempo, é benéfico. Sim. Você judia do seu músculo, mas é benéfico, né? Claro, tendo a disciplina e fazendo a coisa certa. Tanto que na internet, hoje em dia, a gente vê umas absurdos que o pessoal tenta levantar de 160 quilos aí, desnecessariamente, se machuca, etc. Mas na vida de fé é justamente isso. A gente se esforça por ter virtudes por causa do reino, mas não é que isso seja um prazer de imediato. Sim. Né? O treino não é um prazer de imediato. O seu trabalho, quantas situações que você já deve ter recebido, nossa, foi ajudado nisso, você me ajudou nessa situação e tal, mas para chegar naquele processo, para concluir aquela coisa, deve ter sido um perreio, uma coisa maluca. Diante disso, né, tudo isso a gente pode selar com a cruz. Sim. Né, pode o selo da cruz. E daí até eu chego depois na comunidade também. Mas assim, na sua vida, e um pouco eu sei também da sua vida, você já partilhou, teve muita dor, né, muita cruz, mas também em tudo isso teve ganho. Sim. Por causa do olhar de fé. Uhum. Como que você vê tudo isso nessa questão? Né, não é que a gente busca a dor pela dor, a gente não é masoquista, e a gente não precisa ser masoquista na igreja, mas se vem ao encontro, né, se eu preciso ganhar massa muscular, se eu preciso ganhar virtudes na minha vida, eu tenho que me esforçar. Sim. Tem que doer alguma coisa. Né? O que você diria hoje uma pessoa que está começando a caminhada, para um jovem que está começando a caminhada, uma mãe de família que está entrando na igreja, que está começando a participar, uma menina de 12, 13 anos que está chegando, para um moleque de 14, de 11 que está chegando, eu comecei com meus 14. O que você diria? Eu falei assim, olha, venha, seja bem-vindo, mas vamos deixar claro aqui que Jesus deixa claro, só, olha, pode vir, mas eu não tenho nem onde encostar a cabeça, viu? Sim. Né? Porque é para deixar claro mesmo, né? Só. Eu sempre... a caminhada foi me ensinando a ter esse olhar para a cruz, né? De querer, de fato, ser amigo do Jesus crucificado. Não só do Jesus ressuscitado, porque para ele ressuscitar, ele precisou passar pela cruz. E eu tenho plena convicção de que não existe céu sem cruz. Então, a cruz, e quando a gente fala cruz, a gente fala também do sofrimento, ele é uma via necessária. O Rogério, nosso fundador, ele sempre fala assim, né? Se Jesus passou por tudo que ele passou, por que eu espero passar por menos? Se Jesus passou por toda a humilhação, por todo o sofrimento, por uma morte humilhante, por que eu, como seguidora dele,
tenho que esperar passar por menos. Aquilo que ele mesmo falou, né? Se trataram do jeito que eu fui tratar do ramo verde, imagino com os ramos secos. Exato. Então, assim, quando a gente olha para essa realidade, ele fala assim, Jesus, que é o justo, passou por tudo isso. Então, com Jesus não era justo. Agora, comigo, tudo que vier é justo. A gente se encaixa no bom ladrão, né? Sim, pra gente isso aqui tá merecido. Tudo que a gente passa aqui, de certa forma, quando nós aprendemos a olhar com esse olhar, você começa a dar sentido ao sofrimento. Então não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é um sofrimento que me leva a algum lugar. E nos últimos anos, eu sempre, quando eu vou pregar, quando eu vou partilhar, ou conversando mesmo com as pessoas, eu sempre trouxe para mim uma afirmação assim, ou até, não é nem uma afirmação, mas um questionamento. Muitas vezes a gente se vê diante de uma situação e fala assim, nossa Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo tal situação? Por que não eu? Por que eu não posso sofrer? Eu sou o alecrim dourado do campo, que não posso ter sofrimento? Né? Então, para mim, todo sofrimento é justo, porque faz parte do meu processo de santificação, faz parte do meu processo para alcançar o céu. Então, eu sempre falo para as pessoas, vem partilhar comigo um sofrimento, alguma situação, uma luta. Eu falo, irmão, é difícil mesmo, mas assim, por que nós não podemos passar por isso? Então, eu sempre olho dessa forma para as realidades da minha vida. Claro que nem sempre olhei assim. É um caminho que a maturidade na fé vai ensinando também, né? Eu me recordo quando eu perdi o meu pai, por exemplo, eu não tinha esse olhar lá atrás, há 10 anos. Né? Então, fazem 10 anos que meu pai... Vão fazer agora 10 anos que meu pai faleceu. Lá atrás, há 10 anos, eu não tinha esse olhar. Tanto que depois que meu pai faleceu, né, passei por muitas situações de um início de depressão e de ter que fazer acompanhamento. E eu não tinha esse olhar de que aquele sofrimento fazia parte da minha vida. Hoje, olhando para as realidades que eu passei, coisas que eu enfrento até hoje, né, coisas relacionadas a questões de saúde, questões familiares, questões profissionais, que eu olho e falo, Jesus, obrigado. Por que eu não poderia estar passando? E é sempre olhar dessa forma, né? Por que não eu, mas também não deixar a oportunidade de ser santo passar despercebido. Então, eu estou passando por um sofrimento, Senhor, que eu não perca a oportunidade de viver a santidade, porque senão aquela situação passa, porque ela vai passar, e aí eu vou olhar para trás e falar, nossa, eu perdi a oportunidade de viver a santidade naquela realidade de sofrimento. Porque eu passei murmurando, porque eu passei reclamando, porque eu passei questionando. Então, eu acho que todos os sofrimentos que a gente passa na vida e tudo aquilo que a gente constrói, e inclusive vem aqui também a disciplina do treino, de olhar para tudo isso e falar, tudo bem, vai passar, é necessário, eu preciso passar por isso e eu não posso perder a oportunidade, né? É igual você, por exemplo, faz um treino pesado, nossa, estou com muita dor muscular, daí você vai tomar um Dorflex, perdeu todo o resultado daquilo que você fez. Então, assim, eu passo por um sofrimento, murmurando, reclamando, questionando a Deus e me descabelando, aí a hora que aquilo passa, eu olho e falo, caramba, perdi a oportunidade de viver a santidade, né? Então, são essas duas máximas que eu tenho para mim. Por que não eu? Por que eu não posso passar por isso? E esse desejo de, Senhor, que eu viva então, se eu preciso passar, que o Senhor me faça santa por meio dessa situação, né? Que o Senhor não permita que eu viva nada que não seja para a minha santidade, seja para as coisas boas, para as vitórias, mas sejam também pelos sofrimentos e pelas dificuldades. Que esse sofrimento seja uma oportunidade para eu ser santa. Que essa vitória, que essa alegria, seja uma alegria para me santificar também. Porque se não for para me santificar, que o Senhor não permita que eu passe, né? É interessante, porque aqui hoje o pessoal mistura muito, e a internet, nesse sentido, às vezes dificulta. O pessoal acha assim, tá falando de Jesus, tá valendo o que a pessoa está dizendo. E dentro do catolicismo, a gente... Até eu trouxe uma pessoa aqui, a Márcia, ela passou pelo tratamento de câncer, venceu o câncer, foi uma das primeiras entrevistas que teve aqui, conversa que teve aqui, e a gente trazia isso, assim, dentro da Igreja Católica, isso não é surpresa, a pessoa ter que passar pelo sofrimento. Sim. Né? Só que daí, por tantas coisas que vêm chegando de outras denominações, etc., que tudo é vitória, vitória, vitória. O Deus é o Deus que me dá carro, o Deus é o Deus que faz isso, é o Deus que me livra de tudo quanto é tipo de coisa. É um Deus vô.
né? Que nada porque eu pode me quero. tocar. É o alecrim dourado. Nada pode tocar o meu alecrim dourado. Meu anjinho que tá aqui, nada pode tocar nele. Ah, quem que você pensa que é para falar do meu alecrim? Daí, por que não? Né? Igual você falou, por que não? Mas a Igreja Católica nunca teve essa dificuldade de ser tratado isso, né? Só que muita gente que vai chegando vai pensando que na primeira dificuldade, e até no dia a dia, quantas pessoas chegam e falam, olha, eu tô vendo que pelo que está acontecendo aqui é muita dificuldade, eu acho que Deus não quer isso para mim. Eu acho que não é esse caminho que tem que tomar. Não, pera um pouquinho, se for pela vida dos santos, um diretor espiritual fala assim, é justamente isso aí. Sim. Aí uma coisa que eu sempre falo é, o Espírito Santo é o melhor... Vou refazer. O Espírito Santo é o melhor personal trainer que existe na face da Terra. Por que é o melhor? Porque quando ele chega para dar o treino, e acontece isso, se você tem essa vida também de treino de academia, o personal chega e fala assim, olha, levanta aquilo ali, só você está brincando com a minha cara. Hoje não, hoje sim, é justamente aquilo que você vai fazer. E o Espírito Santo faz exatamente assim. Você precisa passar por isso para amadurecer. E é claro que não vai só largar, passa, levanta aí e você vira. Não, ele vai dar todo o sustento. E a gente tem como católico todo o sustento. Sim. O que a igreja ensinou, o que o próprio Cristo ensinou, o que o evangelho traz. Só que vai ficando de lado, e a hora que chega o sofrimento na vida do católico, ele entra em desespero, ele entra em parafuso. Esquece, né? Porque, não, às vezes nem aprendeu. Eu não gosto de tocar nesses assuntos, mas tem coisa que tem que cutucar. É eu que estou cutucando, tá, gente? Às vezes, os domingos nas missas não se fala, a pessoa não aprende também isso, né? É passado batido, e é tudo assim facilitado. Só que a vida não facilita. Sim. E o próprio Cristo não facilitou. E eu tenho pensado muito, e o Rumameta, o propósito dele também é justamente nesse sentido. Aí volta ao ponto que você falou, a questão de santidade. Por que que Deus me faz sofrer? Primeiro que ele não faz, mas ele aproveita de tudo. Sim. Você falou que você fez Muay Thai? Não, você Fiz também. já fez Muay Thai. Já. Muay Hoje Thai, eu tô no CrossFit. No Jiu-Jitsu eu sei que a Jiu-Jitsu mesmo ou Muay Thai, ou os dois, que usa a força do opositor para poder também ter isso. E isso também, na fé, a gente tem esse ensino. Você pega aquilo que está vindo, vou aproveitar tudo aquilo que eu estou passando para me amadurecer, para crescer. Só que isso não é passado mais hoje. Até eu falei, né, o slogan, né, chamar amigos da cruz. A pessoa fala assim, nossa, mas será que eu vou? Será que eu tô... Mas é preciso, é necessário. Sem isso a gente não se torna santo. E se a gente não se torna santo, não vai para o céu, não chega na meta. Exato. E hoje é tudo facilitado, né? Hoje parece que a pessoa morreu e já está no céu. E não é assim, tá, gente? Fiquem espertos quanto a isso. A pessoa morreu, não está no céu, por mais que a pessoa seja canonizada no velório dela, porque fica aquela coisa, né? Não vou ficar falando porque, né? A pessoa já faleceu, mas tem situações que a gente sabe, gente, olha, a pessoa... Vamos rezar, põe atenção na missa, pela alma do purgatório. Olha, essa aí necessita muito, todo mundo necessita muito, mas justamente por causa desse ponto, não se pensa, não se crê como católico, não se aproveita a cruz, não se aproveita as tribulações, dificuldades. Quando se vê a pessoa de Jó na Bíblia, é só pilar, mas olha o que Jó recebeu depois. Não, mas ali, na hora que ele estava passando, ele não largou a mão. Uma passagem que me toca muito. Os 3 jovens na fornalha de Daniel. Quando eles estão, porque assim, Deus livrou eles, ok, livrou. Só que quando o rei dá o decreto para eles, eles vão ser martirizados, eles falam o seguinte, olha, mesmo que o nosso Deus não faça nada em nosso favor, nós não vamos nos dobrar aquilo que o Senhor está querendo da gente. A gente respeita o Senhor como rei, mas isso não. Deus pode deixar a gente morrer, a gente não vai arredar o pé. Né? E só que hoje não, se espera, não, mas Deus vai salvar. Não, ele não tem obrigação de te salvar. E aí? Aí entra, eu sempre volto muito nos ensinamentos da comunidade, porque apesar de ter feito a minha experiência com 12 anos, quando eu entrei na comunidade, a graça do Espírito Santo, pelo carisma da comunidade, mudou muito o meu olhar em relação à busca da santidade, né? E muito ao contrário, assim, eu não entrei com o Senhor me confortando. A primeira coisa que o Senhor falou para mim no meu primeiro retiro, que eu fiz ali sem ainda pretensão de fazer caminho vocacional e nada disso,
mas o Senhor me falou exatamente assim: eu não te devo nada. Eu falei: Jesus, obrigada. Obrigada por me lembrar. Papo de Santa Teresa com ele, né? Então, assim, e foi algo assim que não me abateu, mas pelo contrário me confortou de olhar para a realidade e falar: Jesus, é verdade, o Senhor não me deve nada, o Senhor não me deve nada, o Senhor não me deve uma vida boa, o Senhor não me deve, né, pensando hoje assim na minha realidade de família, por exemplo, o Senhor não me deve os filhos, o Senhor não me deve um bom trabalho, o Senhor não me deve nada, porque o Senhor já me deu tudo, porque o Senhor é o meu tudo. E aí quando eu comecei a olhar para essa realidade de que Jesus é o meu tudo, aí a gente começa a olhar para esse convite de ser amigo da cruz. Porque o Senhor me chama a ser amigo da cruz nas grandes situações e também nas pequenas. E eu falo que a comunidade mudou o meu olhar em relação a isso, porque de fato a gente não... Eu tenho a sensação assim de que parece que a gente não falava muito de forma concreta sobre a santidade. A santidade sempre foi, mesmo dentro do meio religioso, dentro da igreja, dentro dos nossos grupos de oração por muito tempo, a santidade foi algo muito abstrato, muito distante. Mas ninguém é santo, não é só Jesus assim. Não, mas ele nos chamou à santidade. Então, assim, buscar ser amigo da cruz é buscar viver a santidade nas grandes coisas, nos grandes sofrimentos, que às vezes nos parece, para quem tem uma experiência com Deus, até um pouco mais fácil, entre aspas, porque no sofrimento todo mundo tende a buscar mais a Deus, né? Mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Então, assim, o Senhor me chama a ser amigo da cruz numa realidade de câncer, numa realidade de infertilidade, numa realidade de uma doença emocional, que a gente tem vivido muito isso hoje, né? Numa realidade de morte, de luto, mas o Senhor também me chama a ser amigo da cruz e viver a santidade nas pequenas coisas. No fazer bem o meu trabalho, no cumprir bem com a minha obrigação, no ter uma vida disciplinada, uma vida ordenada, de ser uma boa esposa, de cuidar com amor, né, da vida do meu marido, da minha casa, de cuidar bem daqueles que estão à minha volta, de ter uma vida fértil, de ter uma vida assim que deixa rastro na vida das pessoas. Isso também é santidade, né? A santidade, a gente aprende com o Rogério isso também, que é fazer com excelência todas as coisas. Então, no meu trabalho, eu fazer um trabalho de excelência, isso é santidade, né? O São José Maria Escrivá fala muito sobre isso, né? Ele é o nosso santo, o santo do comandamento é ele. Santo assim, pugilista, é o santo que mais bate. No ordinário é extraordinário, porque ele fala assim que a santidade não está em cumprir coisas extraordinárias, mas em fazer bem o seu ordinário. Então, se eu faço bem o meu trabalho, eu estou buscando a santidade. Se eu cuido bem da vida das pessoas, eu estou buscando a santidade. Se eu cuido da minha casa com amor, eu estou buscando a santidade. Então, fazer de todas as situações uma oportunidade de viver a santidade. Eu até, esses dias, vivi uma experiência em relação a isso, assim, nas pequenas coisas, porque nós ainda não temos filhos, né? Filhos nossos, mas nós temos muitos filhos, né? Então, assim, por parte da minha cunhada, por exemplo, que é minha irmã, Mariane, temos 3 crianças, ela tem 3. Um menino, o Pedro Lucas, de 3 anos, e agora as gêmeas, a Gabriela e a Rafaela. E o meu irmão tem 5. Então, assim, uma escadinha, né? Do 17 aos 8 meses. E a gente convive muito, assim, principalmente com a Mariane, e eu vejo, assim, o quanto ela busca a santidade na realidade de vida dela. Porque muitas vezes a gente encontra com realidades, por exemplo, assim, e lógico, eu não sou mãe, não é o meu lugar de fala, eu não sei como é de fato viver na pele de uma mãe, né? Mas a gente vê muitas vezes, abandona totalmente a igreja porque é a minha igreja doméstica. E isso é muito importante, a igreja precisa ser dentro de casa. Mas assim, eu preciso viver a igreja comunidade também. E eu vejo muito isso na Mariane, que a Mariane vai para o grupo de oração e vai com os 3, e vai para a missa e vai com os 3. E assim, não é mais a mesma realidade, mas é ali a oportunidade de viver a santidade. E aí na Semana Santa, nós vivemos a Semana Santa inteira com as crianças. Daí eu ali, junto com ela, sendo suporte, porque é 2 braços para 3 crianças, né? E eu me lembro que na missa de Sábado Santo, as meninas chorando, porque é uma missa mais demorada, e chega uma hora que elas vão ficando inquietas e tal. E eu não lembro nem com qual delas que eu estava no colo, eu saí lá para fora para tentar acalmar, né, fazer ela dormir. E aí naquela hora eu falei, eu me recordei, falei assim, nossa Senhora, isso é uma oportunidade de eu viver a santidade.
Entre uma mamadeira, entre uma mãozinha que vem no rosto, entre um choro e uma situação, ali também é uma oportunidade de eu viver a santidade, né? Então, assim, nas pequenas coisas, nas grandes, mas também nas pequenas. Então, a mãe quando está cuidando do filho, quando está dando de mamar, quando está agindo com paciência, quando leva para a igreja tem que ter paciência, porque a criança quer correr, a criança quer brincar, a criança chora. Então, assim, nas pequenas coisas mesmo do dia a dia, e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre santidade. A santidade é real, a santidade é possível, e a santidade é para mim, a santidade é para você, a santidade é para todo mundo. É como né? você falou, ficou muito assim no imaterial, numa Exato. coisa meio assim distante, se fala o nome, título, mas eu acredito também que seja muito devido a esse escutar muito de Todo fora. mundo. De fora. Porque no catolicismo, a gente tem os santos aí, Sim. né, declarando pra gente que é possível. Só que daí ficou numa coisa assim, os nossos irmãos separados não vivem, não creem na santidade, como nós acreditamos. Eles não é só a questão dos santos, eles não acreditam que é possível a santidade. Uhum. Tem toda uma coisa lá que não é na questão aqui agora. Mas aí fica apenas uma coisa de moralismo infértil, porque ele é o moralismo pelo moralismo. É tipo levantar peso por levantar peso, simplesmente. E não é só isso. Tem um porquê. E na igreja é claro isso. Só que, infelizmente, como falou, vai ficando uma coisa só de nome e não se declara. Santidade nada mais é do que amar. Só que daí a gente lembra Santa Teresa de Calcutá. Se não doeu ainda, não é amor. Uhum. Né? E esse amar não é também algo... Hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né? Nossa, mãe de Deus. Esse amar, gente, não é o ficar sendo paparicando os outros. Não. Amar é de fato pegar aquilo que Cristo fez. É no amor do Cristo que nós conseguimos amar de volta. Por isso que a gente pode ser santo, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Sim. E as pequenas coisas, às vezes, pedem de nós um heroísmo de santidade muito maior do que nas grandes. Uhum. Né? Nossa, eu tenho que lavar esses pratos todo dia para todo mundo dentro de casa, porque não tem um para lavar. Uhum. Tem. Talvez tenha. Não porque é obrigação, não, mas se você tomar isso como um rumo de santidade, você se santifica. É claro, os candangos que tem dentro de casa, que também poderia lavar o prato, né? Pode também se santificar por isso. Né? E aí é claro, né, que não você vai deixar de falar para os outros e se corrigir isso. Mas a gente está dizendo justamente essa questão. Não é porque me incomoda que tem que ser deixado de lado. Uhum. Talvez o que me incomoda é justamente aquilo que eu tenho que abraçar. Né? E a partir disso também até achar um meio para que as outras pessoas percebam que aquilo precisa ser feito. Sim. Né? Até eu disse aqui numa das conversas do Rumo à Meta mesmo, que às vezes a gente entra numa coisa assim de querer consertar o mundo. Só que você não conserta o mundo pegando um pedaço de pau e saindo batendo todo mundo que precisa levar uma surra. Uhum. Porque tem gente que precisa levar uma surra. Às vezes. Às vezes precisa. Mas quando a gente entra na dinâmica da cruz, entra na dinâmica da sem dor, sem ganho, no sentido de santidade, a gente começa a perceber os caminhos até para que, pela santidade, encaminhe as outras pessoas à santidade também. Uhum. Daí, é claro, o testemunho de vida, se for necessário, como já ensinou Santo Antônio, falar, né, mas muito mais pelo testemunho de vida. Mas o que mais me intriga é que dentro do catolicismo está tudo aí. Sim. Né, tá tudo aí, não é mistério para ninguém, não está escondido em nenhum lugar. Uhum. Só que é aquela coisa, vai entrando tanta parafernália, tanto falar, né, que a gente vai se perdendo nisso aí. Mas aí eu já começo a entrar na questão da comunidade. Há meios de Deus ensinando a gente, né? Quer seja pelo grupo de oração, quer seja pelos evangelhos que nós recebemos, quer seja pela missa que nós participamos, quer seja pelo movimento, o encontro que a gente participa, quer seja pela comunidade que Deus vai encaminhando. Uhum. A própria vocação nossa vai se encaminhando para isso, né? Daí, só para pegar o gancho, eu quero perguntar a você que muita gente está ouvindo, o que é a Kênosis, né? E como foi para você encontrar a Kênosis, ou como foi a Kênosis te encontrar, e como que isso também amarra todo esse assunto, né? Uhum. Eu sei que o próprio nome já diz também sobre isso, né?
Eu, assim, teriam muitas outras pessoas muito melhores do que eu para falar sobre a comunidade, né? O próprio Older teve aqui e, querendo ou não, a vida dele foi uma vida que nos atraiu também à comunidade, né? Porque o Older já é missionário, eu ainda estou ali no caminho de discipulado, né? Entendendo também se é da vontade do Senhor que eu permaneça na comunidade, se a comunidade vai me querer, né? Vamos dizer assim. Mas marca a gente, eu lembro, eu fiz uma experiência de Shalom. Até hoje, a minha vida de oração pessoal, eu não consigo deixar aquilo que eu recebi do Shalom. Eu não sei se ainda hoje é assim, né? Porque não tive mais tanto contato. Mas o tempo que tive Shalom, aquela disciplina de ter um horário para fazer isso, horário para fazer aquilo, ficar mais em silêncio até as 2 da tarde, sem querer, eu ainda faço isso. Então marca a gente, querendo ou não. Não, e assim, eu acho que a primeira coisa que me atraiu à comunidade foi a vida dos irmãos que são membros da comunidade, né? Porque a vida dos missionários falam muito sobre a comunidade. Mas um ponto principal é que eu não precisaria deixar de ser Renovação Carismática para ser Kenosis. Pelo contrário, eu preciso ser Renovação Carismática para me manter na Kenosis, porque a Kenosis ela é filha da RCC. Então a RCC é mãe e a Kenosis é filha da RCC. Então, assim, o fato de eu não precisar deixar o meu grupo de oração, deixar a minha realidade pastoral, né, deixar a minha realidade missionária dentro da minha paróquia, por exemplo, dentro da arquidiocese, uma das primeiras coisas que me atrai na comunidade, né? Porque a comunidade me insere insere ainda mais dentro da minha realidade como renovação carismática, né? E assim, o meu primeiro contato, na verdade, foi bem despretensioso, porque eu queria, na verdade, que o Guilherme fizesse uma experiência com a comunidade. Eu falava assim, não, Jesus, eu vou para o retiro, se for para ser uma coisa que nós vamos ver como família, porque eu não quero fazer mais nada sozinho, porque às vezes, né, tem a missão, e era uma época que o Guilherme estava fora do grupo de oração por conta da realidade de trabalho, porque o grupo ainda era no final de semana, então a realidade de trabalho dele não permitia que ele estivesse no grupo de oração, né? Mas, assim, era coordenador da música da paróquia, na verdade sempre foi muito mais de Deus do que eu, essa que é a verdade. Eu, no auge do meu orgulho, achava que ele precisava mais do que eu, né? E eu falava para Jesus assim, que todo ano a comunidade tem um retiro aberto de espiritualidade. Daí os irmãos convidaram para ir, e eu falava assim, não, mas eu quero que seja uma coisa para eu ir com o Guilherme, pra gente viver junto esse momento e tal. E aí o Senhor, então tá, né? Fez com que tudo desse certo para que fôssemos nós dois para o retiro da comunidade. E a gente viveu aquela experiência como família. E aí o Guilherme, inclusive, se inscreveu primeiro no vocacional da comunidade, antes de mim. Daí ele voltou, eu falei assim, você vai fazer? Dele, não, já me inscrevi, já. E eu falei assim, nossa, amém, né, Jesus? Fui lá, me inscrevi também, e a gente começou o caminho da comunidade junto. E aí acabou que no final do primeiro ano... Sabe o que eu tô pensando aqui? Desculpa concordar, não, eu tô pensando aqui. Na hora que você falou assim, ó, Jesus, eu vou, mas o Guilherme vai junto, porque eu quero que ele seja... Então, o anjo chegando para Jesus, ó, Jesus, as exigências da Daiane são isso aqui. Aí ele chegou assim... Entendi. Tá, só... Mas assim, a primeira, ele falou assim, então tá, você quer ir, mas é desse jeito, você vai ir, mas não vai ser assim que as coisas vão acontecer, né? E acabou que a gente fez o primeiro ano do vocacional junto, né? Fizemos todo o primeiro ano ali do vocacional e tal, conhecendo a comunidade, as regras e como que é o carisma e tal. E aí, quando chegou no final do primeiro ano, o Guilherme falou assim para mim, eu não vou continuar. Porque eu acho que eu preciso voltar e eu quero fazer o vocacional de novo, porque eu acho que eu não vivi como eu deveria, eu teria que ter aproveitado mais e tal. Aí eu olhei para Jesus e falei assim, Senhor, a gente combinou, né? Tipo assim, a gente combinou e na verdade eu não tinha combinado nada, porque ele não combinou nada comigo, né? Porque ele falou que você não te devo nada. Exato, eu não te devo nada. E aí eu falei, Jesus, e agora, né? Porque assim, o Guilherme vai sair do caminho e eu? O que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a entender que o chamado da comunidade Kenosis porque é uma vocação. E a vocação é individual. Então, a minha vocação como Kenosis não passa pelo sim, assim, vamos explicar, né? Não é que não passa pelo sim do meu marido, que na verdade passa, porque inclusive ele tem que assinar uma carta
concordando que eu estou fazendo o caminho. Mas quando eu digo que não passa pelo sim dele, é que não depende da vocação dele enquanto comunidade, né? E ali o Senhor foi me ensinando também. E eu falei assim, então tá, eu passei para a próxima etapa, a comunidade me aceitou, né? Eu falei assim, eu vou continuar, e se você quiser voltar depois, você volta daí por uma decisão sua. E que foi agora o que aconteceu, que o Guilherme voltou esse ano para o vocacional e eu continuei nas etapas, né? Mas assim, a comunidade, o que é a comunidade Kenosis, né? A Kenosis, como o próprio nome diz, é o esvaziamento perene, né? É o esvaziamento completo, o esvaziamento que o próprio Jesus fez na cruz. É aquilo que vai dizer lá em Filipenses 2, né? Que inclusive é assim a diretriz da comunidade. Ele mesmo sendo Deus se esvaziou de tudo e de si mesmo. Então esse é um processo que a comunidade nos ensina também a viver o esvaziamento completo de tudo e de si mesmo para buscar somente aquilo que é a vontade de Deus. E aí, dentro desse processo de esvaziamento, você vai entendendo que, na verdade, a comunidade ela só nos chama a viver aquilo que a igreja pede, né? E é claro que, assim, uns conseguem caminhar cumprindo tudo que a igreja pede sozinhos. Outros são tão ruins que precisa da comunidade, sabe? Então, eu me vejo nessa realidade, assim, de que o Senhor sabe todo o mal que eu seria capaz de fazer, o Senhor sabe o quanto eu sou ruim, né? O quanto eu sou difícil. Então, ele me deu a comunidade para que eu pudesse aprender de forma concreta a viver a santidade. A entender que Deus não me deve nada, a entender que, assim, a minha vontade não tem vez em lugar nenhum, porque o que importa é a vontade do Senhor, e que tudo aquilo que eu vivo e irei viver, e aquilo que eu já vivi, tem que ser com o foco e o olhar na santidade, porque senão não tem razão de ser. E é isso que, assim, a comunidade mais me ensina, de verdade, a entender que o que mais importa é uma vida de santidade. Então, assim, e eu falo isso para o Senhor, né, muito contando com a graça do Espírito, que tudo aquilo que eu for viver seja para a minha santidade. Então, dentro do meu casamento, eu peço ao Senhor os filhos, mas, Senhor, se for a minha via de santidade, de santificação, for viver a vida inteira convivendo com a infertilidade, que o Senhor me faça santa nisso. Que o Senhor não me faça mãe se não for para eu ser santa. Que o Senhor me faça mãe se essa for uma via de santidade para mim. Dentro da minha realidade de trabalho. Que o Senhor me faça, que o Senhor me dê aquilo que eu peço, se isso for para viver uma vida de santidade, né? E o Senhor me fez, dentro da comunidade, viver uma experiência assim, porque eu trabalhava no escritório meu, né? Eu estava trabalhando para mim, sendo a minha própria chefe. Então, assim, eu tinha o meu escritório, o meu nome na porta, algo que eu sempre desejei, que eu sempre sonhei, e no meio do caminho eu passei por uma situação de saúde que eu precisei olhar para essa realidade e falar, tá, é isso aqui que o Senhor ainda quer para mim? E eu mudei completamente a rota, né? Hoje eu sou contratada de um escritório e sou muito grata por isso, muito grata pelo lugar onde eu tô. E eu falei para o Senhor, se não for nunca mais para eu trabalhar com o meu nome na porta, porque essa é a minha via de santidade, que o Senhor faça. E parece loucura, porque você fala assim, nossa, muitas pessoas quando eu mudei, falaram assim, nossa, mas você é maluca, você vai deixar o seu para trabalhar para outra pessoa? Esvaziamento. O esvaziamento daquilo que é a minha vontade. Porque o Senhor sabe o quanto eu sou uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Então, se é para eu trabalhar a vida inteira para outra pessoa, para que isso seja uma forma de me santificar no meu orgulho, na minha vaidade, que o Senhor faça. Se for para eu viver a vida inteira tendo que lidar com a ansiedade que eu sempre critiquei, que eu sempre falei assim, muito mimimi, gente. Vai lá e faz, é só fazer, né? A colérica. É só fazer, levanta, vai, faz, resolve. E quando eu me vi numa situação de que eu não conseguia, não era só ir fazer, e eu precisei, né, buscar outros meios e buscar, inclusive, ajuda psiquiátrica. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque o Senhor usou disso para me santificar também, né? Então, de todos esses meios, se essa é a forma que o Senhor está escolhendo para que eu seja santa, Senhor, que seja feita a tua vontade. E porque uma das regras da comunidade fala sobre isso, né? De buscar somente aquilo que a glória de Deus está interessada. Então, que a minha vida seja para buscar somente aquilo que a glória de Deus está interessada. Então, uma outra regra
Aceita tudo o que te acontecer com alegria e sem murmurar. O Guilherme sempre brinca com isso, que ele fala assim, Senhor, aceitar sem murmurar, tudo bem, mas com alegria é difícil. E é difícil porque a gente precisa contar com a graça do Espírito Santo. Então, ter esse olhar mesmo de que... É que a gente sempre olha a coisa sozinho, né? A gente esquece que tem o Espírito Santo. A gente esquece, gente, que tudo... Você falou agora, eu fiz um zoom aqui na minha vida, assim, tudo que eu já disse para Deus, isso aí é difícil de fazer. Eu estava esquecendo que tem o Espírito Santo, gente. Porque é difícil mesmo. Sozinho gente é difícil claro. mesmo. O próprio Cristo, ele rezando, já disse, ele deixou claro, se esvaziando, ele deixou claro, Pai, se for possível... Afasta de mim. Ali ele na Kenos, ele se esvaziando, falou assim, Pai, é legal, entendi a missão, tá, mas se for possível, imagina, gente. E aí entra um esvaziamento também, que assim... No começo da caminhada, a gente muitas vezes precisa fazer uma escolha entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Quando você vai amadurecendo, você percebe que às vezes a escolha são entre duas coisas boas. Eu preciso escolher entre uma coisa boa e uma outra coisa boa. E aí o Rogério também sempre volta... O Luiz Gonzaga, que você conheceu, né? O professor Luiz Gonzaga, ele falava isso. Tem dias que você vai ter que escolher Deus ou Deus. Exato, porque aí o processo de conversão começa a passar nesse ponto, já não é mais entre uma coisa boa e uma ruim, é entre duas coisas boas, mas eu preciso entender entre essas duas coisas boas, aonde a glória de Deus está interessada, aonde a vontade de Deus está interessada, e normalmente a vontade de Deus está interessada em uma coisa que eu não quero fazer, e aí eu preciso olhar qual é o que eu estou com muita vontade de fazer e o que eu não gostaria de fazer. 99% das vezes, a vontade de Deus quer que eu esteja onde eu não gostaria de estar. Então, olhando para as duas realidades, o que eu não gostaria de fazer agora? Provavelmente a vontade de Deus está interessada naquilo. Paulo Ricardo, ele soltou acho que tem um curso dele, ele soltou um trechinho que ele fala exatamente isso aí. E eu tinha um pouco de insegurança de dizer isso para as pessoas, até para mim mesmo. Assim, aquilo que você não quer fazer é justamente o que Deus vai empurrar para você fazer. E ele falou exatamente essas palavras. Assim, aquilo que você pensa, será que isso aqui eu não vou de maneira nenhuma? É exatamente isso que você vai ser empurrado a fazer. Exato. Eu falo, olha, esse é o chamado da santidade. E até as coisas que aos outros parecem assim, nossa, ele está no lugar dele, né? Nossa, isso que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, Daiane. Ai, caramba. Aonde que a gente foi com essa conversa, Jesus? Ai, Senhor. Eu não queria estar fazendo de maneira nenhuma. E parece, nossa, olha, só pra você ver, não queria estar fazendo de maneira nenhuma. Enfim, termino. Aqui já deu para mim. Mas eu acho que assim, esse é o mais bonito de quando a gente entende de verdade o nosso chamado. Porque aquilo da entra aqui você falou assim, nossa, tá bom, porque não para de fazer, então. Conversa com ele. Né? Conversa com ele, tenta convencer ele a mudar o nosso coração. Porque aquilo que São Paulo fala, ele chega de um jeito que constrange a gente. Como que você vai falar não? Maria Teresa de Calcutá, você acha que ela tinha prazer em fazer todo dia aquilo que ela fazia? Acho que deve ter até ela tem. Ela fala que eu li um livro que traz os escritos dela, aquilo que ela me escreveu e por cartas, etc. Aquela mulher viveu por todo o tempo da vida dela, o que ela fazia, ela não tinha um consolo espiritual. O que é consolo espiritual, gente? Você vai rezar, se sente bem. Nossa, Deus está empurrando, Deus está fazendo. Deus me enche de amor para cuidar do pobre, né? No caso dela. Ela só teve a primeira experiência, aquele pobre que ela foi chamada a cuidar. Depois nunca mais. Ela viu a noite escura a vida inteira, essa mulher. E tem muita gente que vive em função do consolo espiritual. E você percebe que assim, aquele que vive em busca do consolo, ele não tem uma vida espiritual madura, né? Porque a gente precisa, como na vida, no trabalho e até numa realidade assim, a gente, né, volta na questão da atividade física, faz o que precisa fazer.
Na nossa vida espiritual não é diferente. Faz o que você tem que fazer. Então, assim, a gente precisa ter uma vida ordenada, uma vida disciplinada e seguindo uma vida obediente. O que você precisa fazer? Você precisa rezar, meu irmão? Então reza. Ah, mas o que eu preciso fazer para rezar? Eu não tenho tempo. Então acorda mais cedo. Dorme mais tarde. Não estou falando isso porque eu faço. Estou falando porque é um desafio para mim também. Então, é fazer o que precisa ser feito. O testemunho que a gente tem do Brasil hoje, gente, Frei Gilson, olha o que tudo que ele fala, ele não conseguia levantar de madrugada para fazer as orações dele. É um esforço, é um sacrifício. E agora? Perene, vamos dizer assim, né? E quando você fala da questão assim de não ter consolos, eu me lembro da conversa de Santa Teresa com Jesus, quando ela fala assim: Nossa Senhor, mas é assim que o Senhor trata os seus amigos, né? Diante de todos os sofrimentos, de tantas as lutas, ele fala assim: por que o Senhor deixa eu passar por tudo isso, né? E Jesus fala assim: Teresa, você não sabe que é assim que eu trato os meus amigos? Aí Teresa bem, né, já responde para ele, fala assim: Senhor, já se vê que é por isso que o Senhor tem poucos. Mas é porque assim, seguir Jesus é um desafio, mas mais do que ser um desafio, é uma certeza de que não existe outro caminho. Então, assim, não tem outra opção. Eu não necessariamente não sigo Jesus porque eu não tenho outra opção, como se fosse uma obrigação, mas porque é para mim também um consolo saber que eu não tenho outra opção. Porque se eu quero ir para o céu, né, ou se pelo menos eu quero chegar no purgatório, porque a gente sabe que para o céu direto precisaria de uma vida muito mais santa do que aquela que a gente vive aqui, mas se pela graça de Deus a gente chegar no purgatório, né? É graça de Deus, e que bom, porque essa é a via, é o único caminho. E é tudo graça de Deus, porque volto naquilo que eu falei no começo, assim, de que eu sou ruim, eu sou difícil. Então, assim, eu preciso da graça do Espírito Santo para poder fazer, porque o Senhor sabe que sozinho eu não consigo mesmo. Sozinha eu não consigo rezar, sozinha eu não consigo viver a santidade, sozinha eu não consigo escolher o outro ao invés de mim, né? Porque acho que a vida de santidade é isso também, é uma competição de quem serve mais, né? Então, São Paulo fala isso assim: rivalizai-vos no amor. Rivalizai-vos no amor. Para ver quem ama mais, quem serve mais. Então, assim, o Rogério também sempre fala muito sobre isso, assim, que o quenótico, você vai escolher sempre o pior lugar. Ah, ninguém quer sentar no banco do meio do carro. Então eu vou, porque eu preciso me esvaziar da minha vontade. Ah, eu quero sentar para participar da missa de forma confortável, então eu vou ficar de pé para que o outro possa sentar. Ah, eu não queria ter que lavar essa louça e fazer... Então é isso que eu vou fazer, porque eu preciso me esvaziar da minha vontade e servir o outro, porque ali está essa busca da santidade também, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto de tudo isso. Acho que quem tá ouvindo fica assim: nossa, esse povo é lá, maluco perturbado da cabeça. Gente, uma coisa, primeiro, talvez você, na sua concepção, você tenha assim: o ser humano é bom. Na verdade, não. E não é isso. Tem muita coisa a ser corrigida. A gente precisa ser trabalhado, e Deus trabalha a gente assim. Então, é por isso que a gente fala de cruz rindo do jeito que ele tá rindo aqui, chora, e a gente não entende, mas sabe, tem confiança que Deus está cuidando de tudo, Deus está nos organizando. Saiba disso. Nós não somos bons, o pecado original está aí, e por isso Deus trabalha na gente, para que a gente possa ser curado, liberto, e precisa passar todo esse processo que, às vezes, até do sofrimento, que é a única coisa que ensina a gente. A gente treinando, a gente sabe disso. É somente quando a gente tem disciplina que a gente vai, de fato, tem render. Resultado. Vai ter ganho. O resultado vem de uma vida disciplinada, de uma vida ordenada, e assim... Pegando o gancho disso que você falou, nós somos ruins. Eu sou ruim, eu tenho uma natureza ruim, mas o que me faz bom é a graça de Deus, né? Então, assim, tudo que... Eu não lembro que santo que diz isso, Santa Teresinha ou Santa Teresa, mas assim, tudo que você vê de bom em mim é graça de Deus. E tudo que é ruim sou eu mesmo. Tudo que é ruim em mim... Né? Meus amigos que estão aí assistindo, que vocês sabem, vocês conhecem, né? A Dai é difícil. Eles até falam assim: nossa, mas você já foi muito mais difícil, que hoje está muito mais tranquilo, né? Mas assim, tudo que há de ruim em mim sou eu mesmo. Mas aquilo que há de bom, então, se você olha para mim e enxerga alguma coisa boa, é graça de Deus. Não é nada mérito meu, porque sem a graça, a gente não é capaz de nada, nada. Então, tudo é assim, contar com a graça de Deus. As próprias regras da comunidade vão falando sobre isso, porque quando a gente pega lá o diretório, o manual, vem a regra explicando, e lá ao final vem assim, que todo membro precisa pedir a graça do Espírito Santo para viver bem essa regra. Porque a gente sabe que sozinho eu não sou capaz.
Porque se depender só de mim, eu vou passar por uma situação e eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou questionar, eu vou falar, mas por que, Jesus? Eu tô cansada, eu queria... Nossa, fulano tá vivendo isso, por que que eu não... Achando que Deus é o meu empregado que precisa me servir. E, na verdade, Deus não me deve nada. E quando a gente entende isso, a nossa vida começa a andar de uma forma diferente. A nossa busca pela santidade começa a ter um outro olhar, de que eu preciso ser santo, não para que Deus me dê alguma coisa, pelo contrário, mas para que eu alcance aquilo que Ele reservou para mim, que é o céu. Porque se eu não for santo... É o diálogo dele com o jovem rico. E o jovem, ele trata essa coisa da bondade, né? O jovem rico parecia perfeito, porque ele cumpria toda a lei. Você vai e cumpre os mandamentos. Mas se eu quiser ser perfeito? Aí é outra coisa. Se esvazia. Deixa tudo. Deixa tudo e vem. Aí é a hora que... Opa, olha como que esse rapaz não era bom. Né? E ele joga isso para Jesus, bom mestre. Jesus fala, bom é somente Deus. Quer dizer, é justamente esse assunto. Nós necessitamos da graça de Deus, e a graça de Deus trabalha a gente, o Espírito Santo trabalha a gente como esse bom personal que sabe o que a gente precisa puxar, o que a gente precisa levantar, o que a gente precisa erguer, o esforço que a gente precisa fazer, aonde a gente necessita ser mais esforçado na nossa virtude. Dai, brigadão. Nossa, a conversa rendeu como eu imaginei que ia render, graças a Deus. Ai, que bom, porque eu fico com aquela preocupação, assim, que a gente vai indo, vai indo. É bem nesse bate-papo mesmo, rendeu até choro. Mas brigadão, e a porta do Romamed está aberta, vai ter outras oportunidades se Deus quiser. Sempre estou dizendo isso para o pessoal, está só começando, nem sei aonde vai isso ainda. E se quiser também sentar aqui para conversar, eu acho que era bom a gente conversar sobre isso. Vamos lá, a gente acerta, a porta está aberta, mas desde já, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria poder estar partilhando, né? E trazendo também, assim, outra perspectiva de muitas coisas, né? Eu fiquei bem contente quando você falou assim, vamos falar sobre treino, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, assim, equivocada, né? Sobre atividade física, porque... vai para poder buscar um corpo, isso e aquilo, e vaidade e tal, mas na verdade é muito mais para buscar uma vida disciplinada mesmo, que nos ajuda numa vida pessoal, numa vida espiritual, né? Na busca de santidade. Eu gosto bastante de falar sobre isso também, porque eu tenho essa convicção, assim, que nós somos templos do Espírito Santo. Sim. Então, eu preciso cuidar também do templo do Espírito Santo, porque se eu não tenho um corpo saudável, eu também não vou conseguir ter uma vida espiritual saudável, não conseguir viver bem a minha missão, né, onde o Senhor me colocou, seja no trabalho, em casa, né, na vida missionária propriamente. Então, é uma alegria poder falar sobre isso, partilhar um pouquinho da minha perspectiva e falar bastante, né, que a gente se empolga. A Dai, eu ia trazer, eu separei, esqueci em casa. Eu tenho até hoje aquela... Foi feito até aqui onde a gente está gravando mesmo, um evento onde foi trocado os crachás para um interceder pelo outro. Eu tenho seu crachá até hoje. Nossa, eu não lembro disso. Eu tenho lá e gravado. E a Dai sempre foi muito próxima, graças a Deus, mesmo a gente tendo distância de idade, distante de caminhada até, mas sempre foi muito próximo. Me lembro também uma vez que, não sei porquê, já era tarde da noite, mandei uma mensagem para você. Dai, tá tudo bem, porque não sei o que, das que eu tinha rezado, você tô rezando, você não sai do meu coração o que tá acontecendo, e era justamente a hora que você precisava de uma força ali, você nem comentou, nem precisa comentar, mas eu sabia. Então, é assim que Deus não deixa a gente sozinho na busca da santidade, isso que é maravilhoso, né? O personal sempre deixa um auxiliar junto ali também, né? Graças a Deus, mas obrigado, Dai. E obrigado a você também que acompanhou o Rumo à Meta até aqui. Terá outras oportunidades. E seguinte, gente, se você gostou, e tenho certeza que sim, like, por favor, comentários, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Deus abençoe e até o próximo momento, se Deus quiser.